Olá pessoal, beleza? Bem-vindos ao canal Operário da Cultura. Hoje eu queria apresentar o cenário para vocês, tá? Que aqui é a nossa Kombi, o Sebo Cultural Paraty. Então aqui nós fiz algumas coisas aqui, né, para ficar mais legal para vocês verem aí. Então aqui tem um Degas, tem um Chacal, um disco do Pink Floyd, uma foto minha, uns trabalhos de amigos aqui, de amigas e amigos aqui. Então vamos falar sobre Dorothy Stand. Eu tenho com um livro, Uma Dádiva Maior, escrita pela Brinkley Breton, é uma inglesa. E ela foi para os Estados Unidos, onde nasceu Dorothy Stand, lá em Ohio, entrevistou todo mundo, fez pesquisas a respeito. Então assim, nesse livro você fica sabendo tudo. A árvore genealógica fala dos avós, dos irmãos de Dorothy. O começo do livro começa tudo. Depois ele se aprofunda em toda a luta de Dorothy lá no Pará. Então, a Dorothy Stand veio para o Brasil em 1966. Em 1966 ela foi para o Maranhão, ela não foi direto para o Pará. Aí depois ela foi para Anapu, onde tudo aconteceu. Então, eu vou falar um pouco aqui, eu tenho uma colinha aqui, que isso é importante. Então, eu tô com uma cola falando a respeito do julgamento, como foi o julgamento. E só por cento, se vocês quiserem saber mais alguma coisa, na internet tem muita informação a respeito de Dorothy Stand. Mas isso aqui é importante eu falar para vocês, tá? Então, vamos lá por cima, né? A tradução do livro é de Renato Rezende, tá? E o prefácio é da irmã Elizabeth. O dia que ela foi executada foi no dia 12 de fevereiro de 2005. Ela tinha 73 anos de idade, tá? E com 6 tiros a queima-roupa ela foi executada. 5 anos antes ela já tinha sido avisada que ela estava numa lista, né? E parece que foi feito um consórcio para matá-la, uma coisa bem pesada mesmo, né? E aí teve julgamento. Então eu vou, assim, para começar a nossa resenha, eu vou falar um pouco das pessoas que fizeram isso com ela, os acusados. Teve julgamento, não vamos entrar o mérito aqui, não é julgar ninguém, mas é que já foi, já aconteceu. Então, Regivaldo Pereira Galvão foi a júri uma vez. 10 anos depois, aguardava o julgamento. Valdomiro Bastos de Moura foi a julgamento 4 vezes. Na última foi condenado a 30 anos. O fazendeiro cumpriu 1/6 da pena e depois saiu para o semiaberto, né? Aí teve 2 cúmplices. Os 2 foram condenados a 17 anos cada. Aí cumpriram o semiaberto e tudo, saíram e estão lá de boa trabalhando lá, cada um cumpriu a sua pena. Aí tem assim o cara que assumiu tudo mesmo, que foi o Raifran das Neves, que foi o assassino, confesso também. Aí ele ficou preso um tempo, saiu, depois cometeu assassinato, voltou para cadeia e já não sei como é que tá. Se vocês quiserem saber mais a respeito, tá tudo lá. Depois eu vou ler, tem algumas coisas no final da nossa resenha. Tem um desses fazendeiros aqui, que ele estava nessa rebelião, que morreu em 58, foi em 2009. Depois eu vou, no finalzinho da resenha, eu vou deixar para vocês esse relato, que ele parece que ele estava nessa confusão, que morreram 58 pessoas lá no Pará, né? Muita gente morreu e ele estava lá pedindo para ser transferido, para ir para semi-aberto, para domiciliar. Então não sei, mas ele foi preso de novo. Então eu puxei aí na internet, que vocês podem confirmar. Ele em 2019, ele foi preso de novo, tá bom? Então eu gostaria muito que vocês entendessem mais ou menos como que era aquela região e como aquilo funcionava, né? Porque Belém do Pará, aquela região, eu estive lá em 1981. Então assim, eu estive em Imperatriz no Maranhão, eu estive em Belém, eu estive em Paragominas, Ilha de Marajó. Então quando eu li esse livro, já li outros livros da região sobre Chico Mendes ali, né, que é do Acre. Então assim,
Eu lembro que na época que eu estava lá, e até eu fui, eu fui assim, passagem mesmo, né? Eu estava viajando e não estava envolvido com pessoas, eu estava passando. Então eu vi as coisas como eram lá, mas de leve. Mas eu fiquei sabendo que cadáver tinha preço. Então eles tinham uma tabela de preço. Você falava que queria matar alguém, quem era essa pessoa? Essa pessoa tinha o valor dela como cadáver, né? Mas isso já faz muito tempo, foi em 81 que eu estive lá. É só para vocês entenderem mais ou menos o cenário, né? Que aquilo lá acontece já há muitos e muitos anos, aquelas terras são muito cobiçadas. O governo mandou muita gente para lá, o governo dava terra para a pessoa desmatar, que podia pôr fogo, desmatar, e eles não queriam saber quem estava dentro da terra. Eles iam lá e desmatavam, eles botavam fogo nas casas. Então, porque eles são extrativistas, né? Então eles extraem as coisas da mata, eles não desmatam. Então eles conviviam muito bem com a mata. Só que foi mandado pessoas do sul do país para fazer a colonização da Amazônia, que foi dizer assim, que colonizar a Amazônia para ela não ser dominada por outros povos, né? Então o brasileiro ir para a Amazônia para ele tomar conta da Amazônia. A ideia, eu acho que assim, a intenção, como se diz, é a melhor, né? Como se diz, no inferno de boas intenções está cheio. Então assim, a Dorothy Stand, ela enfrentou tudo, essa rejeição dos fazendeiros, ela batia muito de frente porque ela lutava pelos seringueiros, pelas pessoas que viviam dentro da mata, né? Então a Dorothy Stand, ela foi para lá e conseguiu uma coisa fantástica, que foi provar que juridicamente que as terras eram dos seringueiros, que eram dos extrativistas. Aí é onde ela conseguiu um documento que provava que era dos extrativistas, que era do pessoal da mata ali. Então, não gostaram disso, né? Não gostaram dessa ela clareou a mente, né, das pessoas, né? O valor das castanhas, sabe? Como vender as coisas. Ela fazia autossustentável. O modo de vida dela, ela é integrada com a natureza e era autossustentável. Então, tudo que se fazia na terra, e não desmatava, era uma coisa muito bacana, que tudo que eles faziam dentro da terra era em harmonia com a terra. Então é importante essa coisa que eu falei para vocês assim, porque eu tenho mais alguns dados aqui que seria interessante falar para vocês. E como está sendo a minha primeira resenha, eu queria que vocês entendessem, porque de repente eu estou aqui falando coisas. Então, dados vocês conferem, vocês vão atrás, que é interessante isso. Foi uma covardia que fizeram com uma pessoa de 73 anos de idade, que não usava arma. Ela tinha uma Bíblia na mão. Ela tinha uma Bíblia, né? Então, como tem aqui alguns dados que seriam interessantes, a Dorothy Stand, o pai e a mãe da Dorothy Stand também teve 9 filhos, né? O pai da Dorothy Stand morreu, o avô da Dorothy Stand morreu um mês antes da mãe, que era a Edna, casar com o Henry, que era o pai da Dorothy Stand. Só uns detalhezinhos assim que o livro forneceu para mim, tá? Então vamos fazer assim, eu vou dar uma pausa e aí eu vou falar agora do livro, tá? Vamos dar uma pausinha aí, tomar uma aguinha, e depois assim eu vou falar tudo do livro. Eu dei algumas situações da região, como era, né? E se você for no YouTube, que é essa plataforma que eu gosto muito, tem muita informação de Dorothy Stand, né? E de toda aquela região, tá bom? Vamos dar uma pausinha, aí na sequência a gente volta para falar só do livro, ok? Pessoal, beleza? Vamos continuar então resenhando Dorothy Stand, a dádiva maior. Brinca Le Breton, tá?
vamos ser rapidinho agora para vocês depois pesquisar mais também, né? E ler o livro, que é muito massa. O livro é bem escritinho, tá fácil de ler, tá gostoso de ler. Então fala como já disse, né, da infância, da árvore genealógica e a vinda dela para o Brasil. Como ela veio para o Brasil, né? Então ela veio de avião, claro, desceu no Rio, do Rio São Paulo, Rio Recife, desculpa, São Paulo não, ela não veio para São Paulo, Recife, do Recife para o Maranhão, do Maranhão ela ficou de 6 a 8 anos no Maranhão. Aí ela ficou no Maranhão, fez um trabalho bacana no Maranhão, depois ela foi para o Pará. Aí ela foi trabalhar lá em Anapu, onde tudo aconteceu. Mas ela trabalhava com a comunidade e vendo todas as necessidades que a comunidade passava. E isso aconteceu num contexto muito pesado, porque foi uma época que teve a guerrilha do Araguaia. Aí os militares foram lá atrás dos guerrilheiros lá, né, do pessoal lá, que também tem uma história muito interessante aí, que se vocês quiserem pesquisar sobre a guerrilha do Araguaia, é muito interessante, tem uma história muito que o exército foi lá e atrás o pessoal da mata foi atrás, ajudou tudo a fazer. Aí atrás do pessoal na mata. Só que ela ficou e conseguiu fazer um trabalho com a comunidade muito interessante. Então ela ensinava a ler, a escrever, a eles darem o devido valor a tudo que a terra oferecia. Então ela conseguiu fazer as pessoas acreditarem na terra. Mas nessa época também estava abrindo a Transamazônica. Então a Transamazônica assim, chegou para trazer todo mundo, tanto do Rio, São Paulo, aí foi todo mundo, São Paulo, lá do sul do Brasil, Nordeste, foram povoar a Amazônia. A Amazônia era tudo deserto, era tudo mato, para eles não existia. Então eles foram lá e abriram clareiras, montaram, e foram já com gado, né? O gado era o grande negócio, porque os fazendeiros do sul foram fazer a pecuária lá, colocaram os gados lá. Mas aí o pessoal do Nordeste eram os extrativistas. Então ela conta tudo isso no livro e é muito interessante. Toda essa o Pará também tem histórias assim até de disco voador. Que quem quiser pesquisar a respeito de Operação Prato é muito massa, tá? A Dorothy Stein, ela foi covardemente assassinada dia 12 de fevereiro de 2005. Repercutiu no mundo inteiro, né? Então esse livro, assim, você deveria ler para conhecer mais a história, não só dela, de toda a região. Porque a região ela é rica em histórias, lendas e revoluções. Eu acho assim, tentei falar um pouco mais sobre o livro. O fim do livro é uma interrogação, tá? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Foi o primeiro de muitos, né? E agora eu vou resenhar os outros que eu falei, que é o Hitler, né? Como o nazismo chegou ao poder, o Mao Tse Tung. Então vai ser mais trabalho. E é trabalhoso, hein? Mas ó, obrigado por tudo e vai lá, dá um clique, agradecer a todo mundo que for lá, dá um likezinho. Like é ótimo, né? Curte lá, valeu? Não curte também, mas agradecer também ao meu molecão aí, ó, o Alexandre, que tá filmando, editando. Valeu, molecão, tamo junto, tá? É a primeira de muitas resenhas que vamos fazer, tá bom? Tamo junto. Pessoal, obrigado. Axé.